Você. Som. Som. Isso. Som. Beleza. Pessoinhas, então vamos começar. Olha só. Quando a gente estudou contração muscular estriada esquelética, você deve lembrar que a contração muscular estriada esquelética ela tem alguns eventos para acontecer. E me falei, qual é o primeiro evento que você lembrou? O neurotransmissor sendo liberado na fenda sináptica. Qual é o neurotransmissor? A acetilcolina ela interagiu com o receptor e fez o quê? A despolarização da membrana plasmática. E quando você pensa na despolarização da membrana plasmática, o que acontece com o íon sódio? Entra em fluxo de sódio e o que acontece com o íon potássio? Sai. Essa despolarização ela entra em qual tubo? Tubo T. O que tem lá no tubo T? A cisterna terminal. A cisterna terminal, na verdade, é retículo endoplasmático. Sim? O que tem dentro do retículo endoplasmático? O cálcio. Como que o cálcio sai do retículo endoplasmático? Canal de rianodina. Então você tem um receptor de hidropiridina que recebe a despolarização, lembra disso? Abre o canal de rianodina, o cálcio que está lá no citosol, está lá dentro da cisterna, sai e se liga a qual complexo? Troponina, liberando a tropomiosina. E aí você permite a interação da miosina com quem? Com a quitina. E para isso a gente precisa de ATP. Você vai circular a sua primeira frase, que é o do neurotransmissor. O nosso coração, diferente da musculatura estriada esquelética, não precisa de neurotransmissor para contração e nem para relaxamento. Então você não precisa de neurotransmissor para que o coração contraia. Não precisa. Coloca bem grande. Precisa? Não precisa. Não precisa. Certo? Então, não precisa. Estou falando pela 10ª vez, terceira vez, quarta vez. Não precisa de neurotransmissor para o coração bater. É diferente da célula muscular estriada esquelética. O seu músculo estriado esquelético só contrai se tiver neurotransmissor. O coração não precisa de neurotransmissor para dar o seu estímulo. Se o coração não precisa de neurotransmissor para dar o estímulo, ele vai precisar de uma outra coisa, que não é o neurotransmissor. Tá bom? Que a gente vai ver agora. Então, essa diferença é extremamente importante. E você vai colocar embaixo aí no seu caderno uma anotação. Contudo, entretanto, o neurotransmissor influencia a contração muscular. Não precisa, mas influencia. Então, por exemplo, quando você está com taquicardia, é uma resposta de neurotransmissor. Mas para o coração bater, não precisa de neurotransmissor. Percebeu isso? Entendeu a ideia? Ah, meu coração bate, beleza. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. O seu coração, normalmente, tem uma frequência cardíaca, então é quantas vezes o coração está batendo por minuto, que varia de 60 até 100. Então, se você medir a frequência cardíaca do seu paciente e tiver 62, ou se você medir a frequência cardíaca do seu paciente e tiver 99 batimentos por minuto, é exatamente a mesma coisa. Nesse intervalo, então, de 60 até 100, a gente fala que a frequência cardíaca está normal. Show de bola? Se tiver menos de 60, 59, você está em uma situação bradicárdica. Se você estiver acima de 100, 101, você está numa situação taquicárdica. Então, se você tiver agora em 70 batimentos por minuto, qual é o neurotransmissor que está atuando? Nenhum. Está normal. Beleza. Contudo, se o sistema nervoso simpático atuar, significa que você vai liberar
neurotransmissor e hormônio. O neurotransmissor aumenta a frequência cardíaca, e aí você passa de 100, e aí você está numa situação taquicárdica, e o hormônio aumenta a força de contração. Isso significa, então, que você aumenta a pressão arterial. Beleza? E aí você vai anotar gigantão aí para mim. Quando a gente... Eu vou até fazer aqui para você ir junto comigo, ó. Então, olha só. A gente vai lembrar de novo do primeiro período. Lembra que a gente trabalhava com biosinalização? E outra coisa que eu falei, precisaremos muito dela. Dentro da biosinalização, a gente está pensando o seguinte: o nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 3 grandes grupos. Não sei se você lembra disso. E a gente vai ter que relembrar disso agora. O primeiro grande grupo é o sistema nervoso autônomo simpático. O outro grande grupo, parasimpático. E um terceiro que é conhecido como NANC. N-A-N-C. O sistema nervoso simpático, qual é o neurotransmissor? Noradrenalina. Então ele pode ser chamado também de adrenérgico. Então, falar simpático, falar adrenérgico, você está falando a mesma coisa. O parasimpático, qual é o neurotransmissor? Colina. Então você pode chamar o sistema nervoso parasimpático de colinérgico. E é colinérgico por causa da colina, do acetilcolina. Colinérgico, colina. Adrenérgico, adrenalina. E o NAN, que é N de não, A de adrenérgico, N de não, C de colinérgico. Então é não adrenérgico, não colinérgico. Significa que é qualquer outro neurotransmissor que não é noradrenalina e não é acetilcolina. Show de bola? Lembrou disso? E aí o que a gente percebeu? O sistema nervoso simpático, ele tem 5 receptores diferentes. Lembra deles? 5 receptores, que são alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. São os 5 receptores que são simpáticos, que são adrenérgicos. Isso você tem que literalmente decorar. Beleza? Então, toda vez que falar para você, nossa, eu estou tendo uma resposta simpática, estou tendo uma resposta adrenérgica, a adrenalina ou a noradrenalina tem que agir em um desses 5 receptores. Não existe outro. Tá bom? Diferente dos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, no parasimpático você vai ter 2 grupos. Não sei se você lembra disso, mas 2 grupos. O primeiro grupo é chamado de muscarínico. E o segundo grupo é chamado de nicotínico. Muscarínico também tem vários receptores. E a gente chama esses receptores de M1, M2, M3, M4, M5. Então, esse M, claro, vem da palavra muscarina. Muscarina é uma droga que está lá no chá de cogumelo e te deixa doidão quando você bebe chá de cogumelo. E se você bebe chá de cogumelo com whisky, provavelmente você não volta mais da loucura. Então não beba. Vamos fazer esse teste? Não faça. Não é legal. Dá crises epilépticas e alguma coisa que eu acabei de esquecer. E você fica vendo monstros. O nicotínico é M1, M2 e aí vai. Belezinha? Belezinha. O que você também não pode esquecer? Toda vez que você trabalhar com o sistema nervoso simpático, você vai lembrar que o alfa 1, ele tem por função, um sinalzinho de mais, ativar fosfolipase C. O alfa 2 tem por função inibir, sinalzinho de menos, adenilato ciclase. E beta 1, beta 2, beta 3 tem por função ativar adenilato
ciclase. Isso é o primeiro período, lembrou? Então significa que todos os receptores, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3, são classificados como receptores metabotrópicos. Por que são metabotrópicos? Porque tem a proteína G como sendo auxiliar ao receptor. Então é sempre o receptor associado à proteína G. Lembra que a proteína G tem 3 pedacinhos, alfa, beta, gama. E é sempre o alfa que se desloca pela membrana plasmática, pelo menos para a gente é o alfa. Beleza? Quando você agora trabalha com os receptores muscarínicos, e aí eu estou pensando em colinérgicos, o que a gente vai lembrar? Todos os ímpares, quais são os receptores ímpares? O M1, o M3 e o M5, percebam, 1, 3, 5 ímpares, fazem a mesma coisa intracelularmente que o alfa-1, ou seja, ativa fosfolipase C. E os pares M2, M4 fazem a mesma coisa do que o alfa-2. Inibe a adenilata ciclase. Bonitinho isso? Lembra que na contração muscular estriada esquelética, nós tínhamos o quê? Acetilcolina ativando receptores nicotínicos. Porque é canal iônico. Então, todos os receptores nicotínicos são classificados como ionotrópicos. O que significa isso? Eles estão relacionados com a abertura de canais iônicos. Lembra que a despolarização acontece o quê? A abertura do canal de sódio e a abertura de qual outro canal? Potássio. E aí você tem uma entrada de sódio e uma saída de potássio. Significa que são canais iônicos. Canais de sódio, sódio é um íon. Canais de potássio, potássio é um íon. Então, que tipo de receptor que você está trabalhando? Ionotrópico. Então, tem que ser nicotínico. Bonitinho isso? Agora, quando você trabalha com os receptores muscarínicos, todos eles, quando você trabalha com os receptores adrenérgicos, todos eles estão associados a quais proteínas? A qual proteína? Proteína G. Então você classifica esses dois como receptores metabotrópicos. Então, toda vez que você escutar essa palavra, esse receptor é um receptor metabotrópico, significa que ele está associado a qual proteína? Proteína G. E aí serve para qualquer outro receptor. O que eu estou querendo te dizer? Que lá no NANC, que é não adrenérgico e não colinérgico, você vai ter essas duas possibilidades. No NANC você vai ter receptores ionotrópicos e você também vai ter receptores metabotrópicos. Ou seja, que está associado a portões iônicos, bomba de sódio de potássio, canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. Ou metabotrópicos, que está associado à proteína G. Por que isso é importante? Porque agora você vai perceber que no coração a gente vai ter receptores que são receptores do tipo beta 2. E esse receptor do tipo beta 2, ele sofre influência de qual neurotransmissor? Noradrenalina. Então, se eu falar assim para você, a sua frequência cardíaca, ela está normal. Significa que ela está em qual intervalo? 60 De 60 a 100. Se tiver 70, lindo. Está tendo algum neurotransmissor atuando? Não.
Mas você recebeu um susto, uma notícia muito boa, tipo, Jorge Mateus vai cantar. Isso é uma bosta, né? Beleza. Nossa, que tristeza. Aí, tá, o coração acelerou. O que aconteceu? Muita gente acha que é o sistema nervoso simpático que está atuando na noradrenalina. Isso é verdade? Mais ou menos. Para a gente hoje vai ser. Mas você vai perceber que não é não, depois. Eu estou ensinando uma coisa que está errada. Tá? Você vai perceber que é o sistema límbico que faz isso. É emoção. É outra discussão. Mas o sistema límbico está associado ao sistema nervoso adrenérgico. Então, quando você tem agora uma situação de taquicardia, relacionado então às situações emocionais, você vai perceber que a noradrenalina foi liberada e, consequentemente, ativou qual receptor? Beta 2. E aí você teve uma resposta intracelular que foi ativação lá da adenilatociclase e, consequentemente, aumento da frequência cardíaca. Bonitinho? Isso é verdade. Outra coisa que é verdade. Além da noradrenalina, você vai pensar agora em um hormônio, que é a adrenalina. Então você vai pensar de duas formas diferentes. Ó, o que eu estou te ensinando também não está muito certo não, mas eu acho que é o jeito mais fácil de você lembrar. Então você vai ter, ó, a adrenalina e a noradrenalina. Beleza? E a noradrenalina. Toda vez que você pensar em noradrenalina, você pode pensar em neurotransmissor. Pode pensar, tá? E toda vez que você pensar em adrenalina, você vai pensar em quem? Hormônio. Em hormônio. Por que isso? Teoricamente, o que vai acontecer? Lá em cima dos seus rins, imagina que isso é um rim, ó, muito bonitinho, por sinal. E eu tenho outro rim do lado de cá. Parece um feijãozinho o seu rim. E aí você tem lá ureter e depois a bexiga urinária. Beleza? Em cima do seu rim tem uma glândula. Como é que chama essa glândula? Suprarrenal. Também chamada de quê? Adrenal. Glândula suprarrenal ou adrenal. Ela é suprarrenal porque ela fica literalmente em cima dos rins. Aí eu coloquei aqui, ó, duas partezinhas. Uma que eu vou colorir em verde. Se minha canetinha voltar a funcionar. Uma que eu vou colorir em verde. Está aqui, ó, lá no centro. Onde eu estou colorindo em verde é a medula da glândula adrenal. É o meio dela. É justamente aqui no meio dela, na medula da glândula adrenal, que você vai ter a liberação de quem? De adrenalina. Então, a adrenalina é produzida em qual glândula? Suprarrenal. E a adrenalina é liberada onde? Na corrente sanguínea. Logo, ela é classificada como sendo um hormônio. Para onde que essa adrenalina vai? Vai lá para o seu coraçãozinho. E quando a adrenalina age no seu coração, ela está agindo no receptor beta 2. Então ela está agindo lá na musculatura do coração. Por isso ela será classificada para a gente como sendo um hormônio. Agora, se você pensar na noradrenalina, imagine que isso seja o seu cérebro. Então agora eu estou pensando no cérebro. E o cérebro vai ter a sua coluna vertebral. E aí, dentro da coluna tem a medula vertebral. E a medula vertebral vai liberar
nervos. Tudo bem? Esses nervos é da região tóraco-lombar. Então é no seu tórax, né, e é na sua região lombar. Quando os nervos partem da região tóraco-lombar, eles são classificados como simpáticos ou parasimpáticos? São classificados como simpáticos. Significa que aqui, ó, eu vou ter a liberação agora de quem? Do neurotransmissor. E qual é o neurotransmissor? Noradrenalina. Bonitinho isso? Contudo, toda vez que você tem uma resposta simpática, você vai ter a liberação das duas coisas. Você vai ter a liberação do neurotransmissor noradrenalina via nervos tóraco-lombares, no nosso caso é torácico, né? Que é o coração. E você vai ter a liberação do hormônio adrenalina. Mas perceba que a noradrenalina e a adrenalina vão chegar por lugares diferentes. Neurotransmissor chega via nervo, hormônio chega via sangue. Tudo bem aqui, isso? Entendeu a lógica? Ah, então se você leva então um susto, nossa, eu levei um susto, ó, maravilha. Você vai ter uma resposta adrenérgica. E aí você sempre vai pensar nas duas possibilidades. Você vai pensar na adrenalina da glândula suprarrenal sendo liberada, e você vai pensar na noradrenalina sendo liberado como neurotransmissor via nervo torácico simpático. Todo mundo está nesse silêncio, entendi? Vai aí, fala pra galera, não dorme não. É exatamente isso que acontece. Beleza? E aí o que você vai pensar? Para aumentar a frequência cardíaca, você vai pensar em neurotransmissor. Para aumentar a força de contração, você vai pensar em hormônio. Então a noradrenalina aumenta a frequência. A adrenalina, a força de contração. Beleza? Isso não é muito verdade, não. Por que não? Porque tem várias possibilidades. Porque a adrenalina, ela também pode atuar como neurotransmissor. Por isso que eu disse no começo. Eu estou te ensinando, não é muito verdade, mas pode ser mentira, dependendo do jeito que você vai estudar. A adrenalina, além de hormônio, ela pode atuar como neurotransmissor. Pode. É comum? Não, mas pode. Poder pode. Tá bom? Ambas, noradrenalina e adrenalina, no coração vai estar atuando principalmente nesse receptor beta 2. Tá, então coloca aí, adrenalina é hormônio? É. Contudo, pode ser neurotransmissor. Pode ser. E pode. Pode. É difícil mesmo porque vai tendo várias bagunças na nossa cabeça. Isso, na verdade, ó, é lembrar do primeiro período, né? A gente está lembrando aí do primeiro período com você. Coisa que normalmente é bem fácil. Acordei feliz. Hoje tive muita. Então, ódio. Não sei por que coloca radar. Você não foi avisado que tem que viagem radar, não? Não, foi ali naquela cidade. Araporã. A porra do radar tem 40 por hora. Quem que anda 40 por hora? Tem que andar de pouco. Era 40 para ser quase 30. Que isso? Não, pouca coisa, graças a Deus. Vai com uma boca de caralho. Ô, Léo, Oi. a adrenalina atuando como neurotransmissor. Pessoas, eu não estou escutando, perdão. A adrenalina atuando como neurotransmissor vai ter algum efeito clinicamente ou ele é só um efeito mais. Tem. Por exemplo, ó.
estiver com o paciente UTI, se você quiser regular a força de contração, na verdade, se você quiser regular a pressão arterial, porque a pressão arterial ela vai estar vinculada a duas coisas. Primeira coisa, frequência cardíaca. Segunda coisa, força de contração. Na verdade, você dá noradrenalina para o paciente, porque ela vai atuar tanto na frequência, porque perceba o seguinte, o que vai acontecer? Você tem que entender isso, acho, com facilidade. Se o paciente está em UTI, você vai administrar endovenosamente, dentro do vaso sanguíneo, a noradrenalina. Porque ela tem que atuar em dois locais. Ela tem que atuar como neurotransmissor e tem que atuar aumentando a força de contração. Aumenta a força de contração. Isso serviria para a adrenalina também. Só que é padrão utilizar a noradrenalina. Certo? Então, toda vez, por exemplo, que você tiver lá um paciente acamado com insuficiência cardiorrespiratória, você vai perceber que você está fazendo infusão direta de noradrenalina na pessoa, com o objetivo final de fazer com que a pressão arterial aumente. E para a pressão arterial você precisa então da frequência, você precisa da força e mais. Você precisa de vasos sanguíneos. Você tem que fazer com que o seu vaso sanguíneo não fique muito relaxado. E a noradrenalina é capaz de fazer isso, tá? Agora, se você tiver uma situação que precisa talvez de mais urgência, então não está mais acamado, mas é uma situação de um paciente, por exemplo, pós-infarto ou pós-parada cardíaca, você não entra com hora, você entra com adrenalina. Percebeu? Então depende muito do que está acontecendo. Tudo ambos agem fazendo exatamente a mesma coisa. Tanto a nora quanto a adrenalina. Só que ambas servem como neurotransmissor normal. Entendi. Certo? Obrigada. Dito isto, agora a gente vem para o coração. Olhou para o coraçãozinho, muito bonito. E eu quero que você deve já estar fazendo anatomia, você falou que tá? Se vira agora. Vou colocar o coração. Vou colocar o coração de frente para você. Tá aí o coração, lindão. Quando você pensa nos átrios, você sabe onde está os átrios aí? Sim? E os ventrículos? Também? Está claro para vocês? Átrios e ventrículos? Beleza. Esse aqui é o quê? Está vendo minha mãozinha lá? Sim. Isso aqui é o quê? Átrio direito. E esse de cá? Átrio esquerdo. E aqui? Não. Qual ventrículo? Os dois, direito e esquerdo. O direito está aqui e o esquerdo está do lado de cá. Beleza? Olha. Olha para os átrios. Olha para os átrios. Eles contraem ao mesmo tempo ou não? É sim. Da mesma sorte que os ventrículos. Os ventrículos contraem ao mesmo tempo ou não? Sim, contraem ao mesmo tempo. Certo? Se você pensou que não, é sim. A resposta é sim. O que vai acontecer? Toda vez que você for estudar anatomia do coração, tente estudar ela olhando sempre o coração na posição anatômica. Ou seja, como você vai encontrar o coração no peito do paciente. Claro que você vai virar o coração de cabeça para baixo, mas você tem que pensar, para você entender o eletrocardiograma, como que o coração está no peito do paciente. Beleza? É extremamente importante isso. E o que vai acontecer nessa brincadeira? O que eu vou te mostrar é a região onde tudo inicia. Beleza? E aí, mais uma vez, não é, mas é como se fosse. Tá. Vamos colocar aqui o coração para bater. Que veia que é essa? Superior. E aqui embaixo? Veia cava inferior. E esse é o nosso átrio direito. Está vendo essa região aqui que está
um pouquinho com uma coloração diferente? Onde eu estou passando aí o mouse? Não é, tá? Mas imagine que essa região, que esse negocinho, represente para a gente o nó sinoatrial. Que ele fica exatamente nessa região, o nó sinoatrial. E é o nó sinoatrial a célula responsável por despolarizar o músculo cardíaco. Lembra que no músculo esquelético você precisava de neurotransmissor? Aqui você precisa de quem? Do nó sinoatrial. Então é o nó sinoatrial o responsável pela frequência cardíaca. É ele que vai despolarizar e, consequentemente, despolarizar o músculo. E esse músculo, quando despolariza, contrai. Então, mais uma vez, você precisa de neurotransmissor para o coração bater? Não. Você precisa do nó sinoatrial. E quando, por exemplo, sinoatrial, diátrico, sinoatrial. E o que vai acontecer? Esse nó sinoatrial é lá que recebe o nervo para a liberação do neurotransmissor. Então, o neurotransmissor, ele conversa com o nó sinoatrial. E o nó sinoatrial é que regula a contração e o relaxamento cardíaco. Beleza? E se você pensar no hormônio? Se você pensa em hormônio, então agora a gente não está mais olhando para o nó sinoatrial, você consegue visualizar isso aqui, ó, essa linhazinha? Sim? O que é isso? O que são essas linhas? Não? Ninguém sabe? Isso são as artérias e veias coronárias. Então, essas são as artérias e veias coronárias. Essa linhazinha petitinha aqui, ó. Elas nascem, elas surgem onde? Dessa aqui, ó. Como é que chama essa? Artéria aórtica. Na base da artéria aórtica surgem as artérias coronárias. E são elas que levam oxigênio, nutriente e hormônio para as células cardíacas. Então, a adrenalina chega no coração pelas artérias coronárias. Que é isso, petitinho que você está vendo aí. E o hormônio, chegando nas artérias coronárias, estimula o aumento da força de contração. O neurotransmissor, ele age no nó sinoatrial. E onde está o nó sinoatrial? Na base da veia cava superior, no lado direito. Ô, Léo, Sou eu. então, no caso, a adrenalina que vai chegar pelas artérias coronárias, Exato. porque a noradrenalina vem por onde? Nó sinoatrial. Nosso material? Pelo neurônio do nó sinoatrial. Ó, obrigada. Show? Outra coisa importante. Vai. Olha o coraçãozinho batendo. Compara para mim, então, a contração atrial com a contração ventricular. Belezinha? Está conseguindo visualizar isso? Toda vez que o músculo aperta, está contraindo, e toda vez que ele relaxa, ele solta um pouquinho, ele está relaxando. Bem, vou parar aqui para você visualizar outra coisa. Vou parar. O que o eletrocardiograma te mostra? O processo de contração e de relaxamento cardíaco, libera eletricidade. Beleza? Eletricidade. E o eletrocardiograma capta a eletricidade que a contração gerou. O eletrocardiograma capta a eletricidade que o relaxamento gerou. Show de bola?
Então, a contração e o relaxamento libera eletricidade. E o eletrocardiograma capta isso. Essa onda verdinha que você está vendo lá em cima, ó, essa ondinha aqui, ó. Isso. Então, essa linha, pensa na linha. Não pensa no onda para cima e para baixo, não. Pensa só na linha. Como que essa linha chama? Ela se chama deflexão. Então, a linha do eletrocardiograma se chama deflexão. Deflexão. Beleza? Por favor, tenta desenhar exatamente isso aqui no seu caderno, ó. Desenha isso no seu caderno. Então, desenha uma linha com as suas ondas. Desenhe uma deflexão com as suas ondas aí, por favor. Tem lá no eletrocardiograma que você já deve ter recebido. Mas depois a gente chega lá. Olhou pra cá. Desenhei rapidão. Capricha, tem que ficar bonito, pelo amor de Deus. Desenhou? Faz uma tatuagem. Nossa, o cara tá com taquicardia. Todo mundo consegue visualizar essa primeira ondinha onde o mouse está? Tá meio claro. Ela fica clarinha mesmo. Não tem jeito de escurecer. Só se escurecesse a sala. Não tem jeito. E eu solicitei para colocar a cortina. Esqueci. Ó, tá vendo essa primeira ondinha? Anota aí o nome dela, por favor. Ela se chama onda P. Onda P. Obrigada, família. P de pato. P de pato. E agora a gente simplesmente vai seguir o alfabeto. Retardado assim. Onde a setinha está, que é o começo, tá vendo esse pico? É o início do pico. O início. Aqui embaixo. Depois de Q vem qual letra? Q. Então aqui embaixo é a onda Q. Então tudo é a onda P e aqui embaixo é a onda Q. Em cima do pico, onda R. Então fica P, Q, R. Na outra perninha do pico, agora lá embaixo, S. E para frente você tem uma última onda, que é a onda T. Então fica P, I, R, S, T. P, I, R, S, T. P, I, R, S, T. Beleza? A gente vai discutir depois que existem outras ondas em situações patológicas. Existe onda J, existe onda U. Tem outras ondas, mas numa situação normal é PQRST, PQRST, tá bom? É só seguir o alfabeto, não tem jeito de errar isso. Aí você vai colocar aí embaixo para mim. O que significa a onda P? A primeira. Primeira onda P. O que significa ela? Quando você olha para o eletrocardiograma e olha para essa primeira onda. A contração dos átomos? Contração do átomo. Despolarização material. É isso que significa. Quais átomos? Os dois. Perceba que os dois átomos são representados pela mesma onda. Aqui não tem átomo direito e átomo esquerdo. É uma única onda que é a onda P. Se você olhar duas ondas, tipo PP, tem algo errado. Então, os seus átomos têm que contrair ao mesmo tempo. Depois você tem um complexo, que é as três próximas letras, que é o QRS. Então, o QRS é um complexo, tá? Então, esse pico QRS é um complexo. O que significa QRS? Despolarização ventricular. E aí a gente está pensando nos dois ventrículos, direito e esquerdo. Despolarização ventricular. Belezinha, queridos?
E a última onda é qual onda? T. A onda T é a repolarização ventricular. Então perceba, primeira onda, despolarização atrial, complexo QRS, despolarização ventricular, e a onda T, repolarização ventricular. O que fica faltando? Atrial. A repolarização atrial está escondida atrás do QRS. Então, você não visualiza a repolarização atrial. Não tem jeito. Eu quero. Inventa outra técnica. Essa não tem jeito. Não existe. Não tem como. Não tem jeito. Certo? Então, só existe contração de átrio. Lembra? Toda vez que você fala despolarizar, você lembra de contração. Então, a primeira ondinha que você visualiza significa os meus dois átrios estão contraindo. Quando você olha para o QRS, significa os meus dois ventrículos estão contraindo. Ao mesmo tempo, os átrios estão relaxando. Só que você não visualiza isso, né? E a onda T de tatu significa o meu ventrículo está relaxando. Bonitinho isso? Beleza? Entendeu a ideia? Todo mundo já está com o documento? Sim. Sim. Abre aí o documento, pega o eletrocardiograma e tenta identificar no eletrocardiograma essas 5 ondas. PQRST, PQRST. Faz isso aí agora, por favor. Vou te dar 2 minutos para isso. Então, PQRST. Conseguiu? Você não carrega. Ô, Léo, Vai lá fora, vai lá na internet. Quem tá percebendo? eu. Foi? Quando ele vai pra baixo, segue as mesmas letras? Não entendi uma palavra. Quando ele, porque no documento, na primeira, ele vai pra baixo, segue as mesmas letras? Mesmas letras. Tá. A gente vai ver. Vai procurando aí. Vai planejando aí. Quem não conseguiu baixar, vai lá fora. Acha a internetzinha maravilhosa. Volta pra cá. Hoje, cadê o pedaço daqui? Bem. Porque, tipo, Todo mundo está com essa mesma imagem aí? Se eu mandei errado, né? Ah, tá. Vamos esperar o pessoal que foi lá fora voltar. Vou ficar meio preso isso aí. Podemos? Olha para cá então. Eu aponto e você me fala o que é. Que onda é essa? P. Cadê a mão, meu?
Onde ele colocou na boladinha aqui embaixo? Aqui em cima. R, S, E essa? T. Isso se repete, claro, né? Belezinha? Então tá lá. Essa primeira onda é a P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Lembra? Bonito? E fala. A onda P, sem olhar para lugar nenhum, só para o seu cérebro aí. Ela diz o que para você? Despolarização atrial. Qual área? Os dois. QRS? Despolarização ventricular. É contração de ventrículo, beleza? E a onda T? Despolarização. Relaxamento. Então, o que eu circulei aí, ó, de azul, representa o quê? Despolarização ventricular. Hã? Despolarização Um ventricular. batimento, uma sequência de batidas, beleza? E essa sequência de batidas, você vai chamar isso aqui tudo, hein? De ciclo cardíaco. Show de bola? Então, isso é um ciclo cardíaco. Então, o ciclo cardíaco começa onde o ciclo cardíaco? Despolarização ventricular. Significa? Então começa com a despolarização atrial. Passa depois para onde? E é? E depois? O preenchimento ventricular. Esse é um ciclo. O que significa frequência cardíaca? Batimentos por minuto. Então, simplesmente você faz o que para determinar batimentos cardíacos? Claro que existe fórmula para isso, e a gente vai entender a fórmula, mas a ideia é essa. É quantas vezes está acontecendo um ciclo, quantos ciclos está acontecendo por minuto. É só isso. Isso é frequência. Tá bom? E frequência não é ritmo. São duas coisas diferentes. Frequência, mais uma vez. O que é a frequência? Quantos ciclos tem por minuto. Só isso. E o que é o ritmo? O ritmo é a relação que existe entre contração e relaxamento. Percebeu a diferença? Sim? De novo, vai. O que é a frequência? Pensa aí. Quantos ciclos tem? E o que é o ritmo? É a relação entre contração e relaxamento atrioventricular. Como assim? Dá uma olhada para isso. De novo. Olha para o átrio e para o ventrículo. Sim. Todo mundo está conseguindo? Olha lá. Vou mudar agora o vídeo. Olha para isso. Qual é a diferença? Pensa nas contrações, né, gente? Qual é a diferença? Eles estão contraindo juntos. Qual está batendo junto? O ato. O que está batendo junto? Isso pode acontecer? Não. Não pode. Isso é ritmo. Esse ritmo está errado. Significa que o átrio está batendo no mesmo ritmo do ventrículo. E não pode? Mas você falou que tem que ser, você não pode. Não, átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. Entendeu isso? Se isso acontecer, qual é o problema disso? Pensa isso. Se seus átrios baterem ao mesmo tempo que os seus ventrículos, qual é o problema? Vai estar contraindo tudo Ele começa junto. O sangue vai criar a entrada e saída.
pode acontecer? Não pode. Isso você está pensando em quem? Ritmo. Você não está pensando em frequência. Significa que a frequência é quantas vezes está acontecendo esse ritmo. Beleza? Entendeu a ideia? Entendeu a diferença? Então, beleza. Se você. Agora vamos lá para o eletrocardiograma de novo. Olha só então. Deixa eu apagar aqui esse monte de baguncinha. Qual a outra coisa que você vai perceber que a gente vai estudar hoje? Quando você olha para um eletrocardiograma, você vai ter várias derivações. Então, perceba, derivação. Quais são essas derivações? Estou circulando, você vai circular no seu caderninho também, tá? Essa aqui, ó, é a número 1, tá vendo? A gente chama isso de D1. D de derivação. D1. Aqui é a número 2. Aqui embaixo é a número 3. Bonitinho? Olha para a número 1. A número 1 tem quantos ciclos cardíacos? 1, 2, 3. E aí você tem isso aqui, ó. Beleza? Então, começou aqui é o início e aqui é o final. E aí você começa uma outra derivação. Estou circulando em vermelho. Ó. AVR, AVL, AVF. Já é outra derivação. Tem quantos ciclos? 3. 1, 2, 3. Terminou aqui, tá vendo lá? Isso serve para todos aí. Aí você começa agora a 7ª derivação. V1, V2, V3. Mais uma vez. Quantos ciclos? 3. 1, 2, 3. E aí você começa as últimas derivações. V4, V5 e V6. O que são essas derivações? São as posições dos eletrodos que a gente coloca no peito do paciente para tentar mapear o coração do paciente sem precisar de abrir o peito dele. Certo? O que essas derivações captam? As deflexões. O que são as deflexões? É a resposta elétrica que a gente relaciona com a contração e com o relaxamento. Então, mais uma vez, ó. Lembra? Que onda que é essa primeira? É a onda P. A onda P é a contração dos átomos? Não. Ela representa a contração dos átomos. Mas ela não é. Beleza? Ela só representa, ela indica, ela está te mostrando que os átomos estão contraindo. Na verdade, isso é a eletricidade que está saindo da contração dos átomos. QRS é a contração dos ventrículos? Não. É a eletricidade que isso gera, que a contração dos ventrículos gera. Que a gente está medindo, então, no eletrocardiograma, a eletricidade que o coração gera frente à contração e ao relaxamento. Tudo bem? Perceba, se é a eletricidade, a gente vai perceber que algumas coisas atrapalham o processo. Né? Então, imagine aí, eu não sei se você sabe, mas a gordura, ela é um mau condutor elétrico. Então, se você faz um eletrocardiograma de uma pessoa magra e de uma pessoa obesa, você acha que você vai ter a mesma resposta? Não tem. Simplesmente por quê? Porque a gordura, como é um mau condutor elétrico, atrapalha a visualização dessas ondas. Vamos mais. O seu coração, mulher, seu coração, ele
fica escondido aí atrás da sua mama. Se você tem uma mama grande, mama tem o quê? Gordura. Atrapalha? Com certeza. Beleza? Bonitinho? Então, o que você está vendo mais uma vez é só uma representação da eletricidade que veio do processo de formação do relaxamento. Tem várias coisas que atrapalham. Você vai ver, a gente vai ter uma aula prática disso, de colocar de tudo, de fazer tudo bonitinho, e você vai perceber que quem for a cobaia, né, quem for o paciente, não pode, por exemplo, estar com correntinha, não pode estar com anel, não pode estar com nada de ferro. Por que não? Porque conduz eletricidade e atrapalha a visualização. Simples assim. Tá bom? Também trabalha. Aliás, se não pode atrapalhar até se você tem câncer de mama. Né? Atrapalha. Mas deixe os peitos bonitos. Vale a pena. Ô, Léo, tem alguma patologia que pode ser diagnosticada pelo eletrocardiograma? Tem o quê? Alguma patologia? Que? Patologia. Patologia. É. É exatamente isso que a gente vai chegar no final. Descobrir que eu vou te mostrar pelo menos um espalho. Tá bom? E aí, nosso objetivo, isso tem que ficar claro. Quem conversou comigo? Oi. Oi. O nosso objetivo no segundo período não é dar o diagnóstico. Não é. Mas a gente vai chegar no diagnóstico, tá? Mas o nosso objetivo não é dar diagnóstico. Nosso objetivo é saber o que está acontecendo para entender o diagnóstico. Eu posso dar um diagnóstico, por exemplo, certeiro de alguma coisa só com eletrocardiograma? Ou passar por outras coisas? Os problemas vão cardíacos. Mas tem que ser cardíaco. Importante. Estou com depressão, mas é a cardiograma. Vamos mais um pouquinho? Vamos dar mais um passo? Vamos dar mais passos. Léo, peraí, vai. Ó, primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto. Cada uma dessas representa uma questão que está na paciente, é isso? É a vida de cada um. Tá? Que a gente não tem razão. Beleza? E aí você deve ter percebido que existe um outro 2 aqui embaixo. Esse outro 2 que está aqui embaixo é igual ao 2 de cima. Eles são iguais. É a mesma coisa. É a derivação de 2. Qual é a diferença? Por que tem 2 vezes 0? Porque quantos ciclos tem de baixo? Fiquei com preguiça. 12. O que você vai ter então? O de cima a gente vai chamar de D2. Porque só tem 3 ciclos. E o de baixo? Comprido? Não. Bom, a única diferença é a quantidade de ciclos. Tá? A única diferença. Quantidade de ciclos. Então, o grilo aqui só. Não tem diferença nenhuma a não ser a quantidade de ciclos. Bem, na verdade, quando você está lá com um eletrocardiograma, com um aparelho, você pode colocar todos os longos. Dá nada. Só vai imprimir mais folhas. Ah, eu quero colocar um longo. Pode. Só você colocar lá. Deu um longo. Aí vai ter mais ciclos no D1. Em vez de ter 3, 4. Não precisa. Nunca precisou. Você só vai simplesmente imprimir mais folhas. Mas o objetivo melhora, não piora, mas mostra muito diferente. Nenhum lugar vai ter isso. A não ser que a
gente tem que pensar numa coisa. A gente tem que ter a seguinte ideia como princípio. O eletrocardiograma é uma foto. De quantos segundos você acha que é essa foto? Quantos ciclos você contou? Aí, por exemplo, tem 12. Depois vamos. 12. Cada ciclo tem em torno de quantos segundos? 40. Não sei. 45, quase. Vai ver sua Nossa, seu coração vai falar 800 milissegundos. A cada 2 segundos, o seu coração bate 3 vezes. Então pensa que cada segundo bate uma vez. Se você tem 12 batimentos, significa que é uma foto de quantos segundos? Isso é uma foto de 12 segundos. Entendeu isso? Então imagine a seguinte situação. O seu paciente ele chega até você com uma dor torácica. E aí você fala, vamos ver o eletrocardiograma? Vamos. Vai lá, faz o eletrocardiograma. E naqueles 12 segundos do eletrocardiograma não manifestou nenhuma patologia. Pode acontecer? Aí o diagnóstico é, estou normal, mas na verdade não está. Porque é uma foto de 12 segundos. Beleza? Bonitinho? Mas eu vou chegar. Tá bem? Por exemplo, ainda consegue diagnosticar esse peso baixo, os ciclos não são iguais? Não, mas muitas vezes você tem problemas que são pontuais. Aí você já viu jogar Doppler. Você precisa ficar o dia inteiro para ver que nossa, o problema não é na hora que eu faço essa coisa do problema também mal. E a pessoa continua tramando a vida. É extremamente rápido. É uma fortuna. Por menos é o preço, né? Deve ser R$600 para fazer isso. Tá? 0,8 segundos. Vamos mais então, queridos. Vamos brincar. Olha só. É a última coisa que eu falo para a gente sair para merendar e voltamos todos unidos. Então a gente não vai separar do lado do outro, tá? Não vai. A gente só vai para frente. Ó, esse coração, você acaba de perceber que ele está numa arritmia. Sim? O cara que fez o coração do Word foi um cara que falou assim, foda-se, eu sou TI, eu sou médico, não foda-se. Não quero saber se está funcionando aqui. Beleza. Vamos junto comigo. O que a gente vai fazer agora é simplesmente lembrar qual é o caminho que o sangue percorre no coração. Provavelmente você já sabe disso, então vai ser bem rápido. Mas eu quero que você entenda uma coisa que vai ser importante. Olha só. Vamos lá pegar o coraçãozinho então. Vou virar o coração aqui, ó. Então o que está em azul aí para você é o seu ato direito. E se você olhar aqui embaixo, tem essa abertura, e essa abertura é de quem? Da veia cava inferior. Então o sangue que está chegando no seu coração, ele está chegando via veia cava inferior e via veia cava superior. Então vamos colocar lá. Veia cava superior. Veia cava inferior. Esse sangue está vindo do seu corpo e é um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. E você chama esse sangue de sangue venoso. Tem gente que fala que sangue venoso passa dentro de veia e sangue arterial passa dentro de artéria. Você não fala isso. Né? Quem fala isso não sabe o que está falando. Beleza. A veia cava inferior leva o seu sangue venoso até onde?
átrio direito. Esse átrio direito vai conduzir o sangue até o ventrículo direito. Aqui tem uma válvula, o pessoal chama de válvula, como é que ela chama? Bicúspide. Aí o sangue vai sair do coração. Ele sai do coração a partir da artéria pulmonar. Então isso que está em azul, ó, é a artéria pulmonar. Então perceba que o sangue venoso está passando dentro da artéria. Já caiu por terra aquela ideia que sangue venoso passa dentro de veia e sangue arterial dentro de artéria. O sangue venoso, que está saindo do ventrículo direito, está passando pela artéria pulmonar. Então, já no terceiro passo, essa teoria cai por terra. Vou voltar aqui, virar aqui atrás. Perceba que o azulzinho, que é a veia pulmonar, ela está bifurcada. Claro, porque ela tem que levar o sangue para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, claro. Fiz merda aqui. Se eu conseguir mexer. Tá, vamos voltar então para a nossa posição bonitinha. Bem, agora esse sangue, ele vai voltar para o coração. Antes disso, né? O sangue saiu do coração pela artéria pulmonar direita e esquerda, foi lá no pulmão e lá no pulmão aconteceu a hematose. O que é hematose? Troca gasosa. Então, onde tinha pouco oxigênio, agora tem muito. Onde tinha muito CO2, agora tem pouco. E agora você chama isso de sangue arterial. Perceba que esse sangue arterial, que é rico em oxigênio, vai voltar para o coração. E se ele volta para o coração, ele volta através de quem? Veia. Mais uma vez, como dizendo aquela brincadeirinha, que é um sangue arterial agora passando dentro de veias. Certo? Então você tem a veia pulmonar, claro, direita e esquerda. Direita vem do pulmão direito, esquerda vem do pulmão esquerdo. E chegou até qual átrio? Do átrio esquerdo foi para qual ventrículo? E aqui tem uma outra válvula, como é que ela chama? Ou bicúspide. E agora esse sangue arterial sai do coração, indo para todo o corpo a partir da artéria aorta. Lembra que no começo da artéria aorta, bem no começo dela, é que surgem as veias e artérias coronárias. É bem no finalzinho dela. Então, o sangue que está passando dentro do coração serve para nutrir o coração? Não. Para nutrir. O sangue que está lá no átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, serve para nutrir o coração? Não. O sangue, na verdade, que sai do coração via artéria aorta, a base da artéria aorta, então perceba, é um sangue arterial que acabou de chegar do pulmão, é um sangue rico em oxigênio, rico em CO2, a cobre em CO2, desculpa. É esse sangue que, quando chega na base da artéria aorta, o primeiro órgão que ela irriga é o próprio coração, via artérias coronárias. Que eu mostrei para você, que é esse negócio aqui, né? Artérias coronárias. Beleza? Surgiu daqui, ó, da base. Isso é extremamente importante. Por que isso é importante? Porque quando alguma coisa entope, e nossa, viu, tem que fazer cateterismo, colocar estente, não sei o quê. O que entope? As artérias coronárias. Não entope veia cava, não é possível. Não entope a artéria aorta. Não existe isso, só sou uma piroca. Um dedo lá, né? O que entope, então, nossa, é isso aqui, ó. Eu coloco stent aqui nesses vasos sanguíneos, ó. São as artérias coronárias que levam o sangue oxigenado para o coração. E as veias coronárias retiram esse sangue, agora em CO2, voltando para a artéria aorta. Beleza? Aí aqui tem uma coisa que você tem que sacar. Por que eu não gosto de ensinar desse jeito? Porque fica parecendo, não sei se você pensa assim, mas fica parecendo assim, ó. O átrio direito contraiu, o ventrículo direito relaxou e o sangue desceu. Aí o ventrículo direito contrai,
e vai lá para o pulmão. Para voltar, o átrio esquerdo tem que estar relaxado. Aí ele contrai, o ventrículo esquerdo relaxa, e quando ele contrai, o ventrículo esquerdo leva o sangue para tudo. Isso não acontece assim. Se você pensa do jeito que eu acabei de te falar, você pensa errado. Lembra, os dois átrios contraem ao mesmo tempo, os dois ventrículos ao mesmo tempo. Então, na verdade, o sangue que está, estou fazendo em verde, o sangue que está aqui e que está aqui, ele desce ao mesmo tempo. Porque os dois átrios contraem ao mesmo tempo. O sangue que está no ventrículo sai pela artéria pulmonar e pela artéria aorta ao mesmo tempo. Então não existe contrai, relaxa, não. Se isso acontecesse, você iria pensar que os dois átrios contraem em tempos diferentes. E os dois ventrículos em tempos diferentes. Isso acontece? Não. Então, toda vez que você for estudar, você vai pensar assim: sua mão direita vai ser os dois átrios. Quando você fecha ela, está contraindo. Quando você abre ela, está relaxando. E sua mão esquerda, os dois ventrículos. Ao mesmo tempo. E aí você sempre vai pensar nisso. Então, são os dois átrios contraindo ao mesmo tempo e os dois ventrículos contraindo ao mesmo tempo. Beleza? Isso é frequência. Se isso acontece, o que está acontecendo lá? Nossa. Mais um. Átrio contraído, átrio relaxando. Ventrículo contraído, ventrículo relaxando. Certo? Beleza? E se isso acontece? Tá errado, velho. Aquela porra tá contraindo 2 vezes. Isso pode acontecer? Não. Contrai átrio. Depois. Aí vem pra escola. Meu Deus, isso acontece. Isso acontece. Então perceba. Esse momento é o momento que você tem que prestar Porra do atenção filme. para você perceber esse detalhe. Que ódio filme com aquela merda. Olha só, vamos juntos. Então não tem esse vídeo, infelizmente. Não consegui colocar ainda nesse computador. Mas pensa assim, ó. Isso é um círculo. Beleza? Isso é um círculo. Fica assim. Taquicardia. Beleza? Perceba que o ciclo não muda. Bradicardia. Isso é bradicardia. Entenda que o tempo de contração do átrio não muda. O tempo de contração do ventrículo não muda. Muda a distância entre os ciclos. Sim? Sim. Bradicardia. Taquicardia. Isso é frequência. Você não está trabalhando com ritmo, você está trabalhando com frequência. Quantas vezes o ciclo está acontecendo por minuto? Então, taquicardia é arritmia? Não é problema de frequência, não é problema de ritmo. Bradicardia é arritmia? Não, é problema de frequência, não é problema de ritmo. E agora, quando você faz de novo? Isso é ritmo. Agora, estou batendo 2 vezes o átrio para uma vez o ventrículo. Isso é o contrário. Isso te mata. As duas coisas te matam. Ritmo te mata, a frequência tá. A mata também, né? O coração parar de bater, a frequência tá. Você sabe demais. Mas perceba então que o que a gente vai pensar na diferença de ritmo e de frequência é dentro de um ciclo. Se tiver alguma coisa alterada dentro do ciclo, você está pensando em ritmo ou em frequência? Ritmo. Se tiver alguma coisa alterada entre os ciclos, Frequência. essa é a lógica. Bonitinho?